Boa tarde. Agradeço a presença de vocês que ficaram até essa hora já tardia de segunda-feira. Agradeço também aos organizadores desse Colóquio Internacional de Biotecnologia e Condição Humana, em especial ao professor Ivan Domingues, a professora Thelma Birchel, que amavelmente me honraram com o convite para essa mesa. Realmente fiquei muito honrado de estar ao lado de um professor, pesquisador eminente como o professor Beirão e de tantos outros colegas, e é claro que a honra do convite foi acompanhada da angústia de me sentir inteiramente inadequado para a minha participação. Se atualmente os congressos, por exemplo, da Sociedade Americana de Neurociências reúnem milhares, dezenas de milhares de pesquisadores, se para o meu biólogo é difícil abarcar num só olhar essa multiplicidade de trabalhos, de disciplinas, anatomia, fisiologia, genética, biologia molecular, ciências do comportamento, se isso é difícil, é praticamente impossível para mim, que sou apenas professor de filosofia, discutir de uma maneira mais profunda e pertinente os desafios trazidos pelas neurociências. E foi a partir dessa consciência dolorosa do meu não saber que eu organizei um pequeno texto que eu vou ler para vocês. Porque eu não queria que, ao me dizer leigo no assunto, que isso fosse apenas um reconhecimento bastante banal, né? Ou apenas uma modéstia formal, mas que pudesse ser traduzido reflexivamente. Portanto, o objetivo desse texto que eu vou ler é uma pequena reflexão sobre o lugar do qual eu estou falando e o caráter leigo da minha fala. Então, o lugar de onde provém a fala e o caráter leigo da minha fala. Esse que é o objetivo desse pequeno texto. E o tema dessa mesa, neurociências e ética, naturalmente, como vocês viram, pode ser abordado em diversas perspectivas. Naturalmente, o conhecimento proporcionado pelas neurociências é fundamental para a compreensão de comportamentos, de transtornos de comportamento, até então tidos como enigmáticos. O professor Beirão agora ele nos exemplificou com uma série de transtornos que podem ser melhor diagnosticados e prognosticados através das neurociências. E eu acho que isso é de fato uma notável contribuição para a elucidação dos contextos altamente complexos que exigem a tomada de decisões éticas. Conceber tais decisões como mera aplicação ou como dedução de princípios éticos universais para a resolução de casos concretos é desconhecer a ausência de princípios materiais éticos universalmente aceitos e desconhecer o impacto da modernização na configuração dos novos conflitos éticos. Modernização entendida fundamentalmente como uma consciência cada vez mais firme dos direitos humanos e as novas possibilidades descortinadas pela tecnociência. Desse modo, os juízos práticos requeridos por uma casuística que vai se tornando cada vez mais intrincada torna imprescindível a contribuição dos neurocientistas. Podemos tomar como exemplo típico o distúrbio de identidade sexual,
que a sexologia do século XIX denominava, ainda com o jargão latino, como metamorfoses sexuais paranoica, ou como sentimento sexual contrário, mas que se torna um conceito largamente difundido e batizado como fenômeno transsexual a partir do caso Pritchett de George Christine Jorgensen, jovem soldado norte-americano de 28 anos, que foi submetido em 1952 à intervenção do endocrinologista dinamarquês Christian Hamburger. Inclusive, quando George torna-se Christine, o seu prenome é uma homenagem ao médico salvador Christian Hamburger. A possibilidade técnica de transformação da aparência sexual de um indivíduo por via hormonal e cirúrgica levantou imediatamente a questão do estatuto patológico da demanda por mudança de sexo. A contribuição das neurociências para o esclarecimento do diagnóstico e do prognóstico do que passou a ser chamado transtorno de identidade da integridade corporal é certamente de grande relevância, embora as situações clínicas se mostrem muito mais obscuras que as explicações científicas, e a dissimetria entre sexo e gênero possa desencadear longos e tortuosos debates com outras abordagens, como, por exemplo, a das teorias psicossociológicas sobre gênero ou da psicopatologia psicanalítica da perversão. A contribuição das neurociências para a compreensão dos comportamentos antissociais e criminosos é também de grande relevância, embora outras abordagens também se revelem não menos significativas. Assim, por exemplo, em alguns casos de graves ocorrências de abuso sexual de crianças, que infelizmente são muito mais frequentes do que se imagina, a reconstrução do romance familiar pode ser muito esclarecedora. O trabalho notável dos psicólogos no atendimento e escuta da criança e na análise da dinâmica da interfantasmatização no interior da família, ou seja, na espécie de circulação de fantasias, podemos chamar de fantasias arcaicas ou fantasias estruturais na própria constituição da família, é crucial para a compreensão tanto da profunda subversão da diferença geracional, porque frequentemente o abuso sexual intrafamiliar implica no não reconhecimento das fronteiras entre as gerações, quanto a identificação da criança com o agressor e os jogos de sedução que ela mesma, a criança abusada, encena, às vezes repetindo e reproduzindo de uma maneira bastante teatral, e chocante o próprio abuso que ela sofreu, com, por exemplo, estou pensando no caso de uma menina bem jovem, que introduzia, por exemplo, objetos na vagina, reproduzindo para a própria família o abuso sexual. E o que é pior, se não se reconstrói isso, que é o chamado romance familiar, então pode ocorrer uma espécie de neutralização ou normalização da violência sexual praticada. Nesses casos, a investigação psicanalítica acerca das fantasias edipianas e do declínio da figura paterna parece ser bastante fecunda. Por outro lado, quando se quer esclarecer não apenas os comportamentos antissociais, mas também os comportamentos pró-sociais,
Então eu creio que a contribuição das neurociências decresce, pois a esfera da consciência moral, enquanto foco de atualização e transformação das normas e valores, dificilmente pode ser explicada, a meu ver, minha opinião, né, de leigo, com os recursos das neurociências. Então, eu queria, como vocês estão vendo, fazer a defesa de uma certa laicidade, fazer a defesa de outras abordagens, não contra a contribuição das neurociências, mas no sentido de assegurar uma pluralidade de interpretações dos fenômenos altamente complexos, que são os fenômenos que exigem a reflexão ética. Ou seja, eu acho que apesar de reconhecermos, e devemos reconhecer a contribuição das neurociências, o pluralismo das abordagens e das interpretações torna-se crucial na abordagem ética. Então, a primeira observação que eu quero fazer é em relação à palavra lugar, lugar da minha fala. Lugar, que é uma palavra que eu fiz um uso muito comum e que mostra o caráter contingente, circunstancial e datado de uma fala que não reivindica a autoridade de uma razão concebida sub specie totalitatis, de uma razão que queira pairar acima das circunstâncias. É claro que não se trata simplesmente de um lugar comum, uma opinião banal, cuja força se esgotaria na reiteração de um esquema retórico, pois, afinal de contas, poucos seriam aqueles que levantam a pretensão de falar, naturalmente, em nome de uma razão totalizante e intemporal. Você pode dizer, mas quem pretende falar hoje sub specie totalitatis? Não obstante, reconhecer que se trata de uma fala interessada, no sentido mesmo de um saber inter esse, produzido no meio das coisas e da trama da vida, vai além do lugar comum enquanto topos retóricos, porque reivindica uma universalidade paradoxal, a de que todo discurso é tópico, é interessado e comum, uma vez que não pode contornar sua origem e seu fim, por mais sofisticados que sejam os seus recursos técnicos, sua invocação dos fatos, e por mais elaboradas e longas que sejam as suas mediações conceituais. Não há discurso que escape dessa hipoteca hermenêutica, que não seja lastreado histórica e culturalmente. Nunca há uma simples contraposição entre fatos e ideias, entre o puramente empírico e o especulativo, porque são sempre ideias e interpretações que se contrapõem entre si. Então, mesmo quando se traz experimentos, fatos, devem ser levados em consideração, eles são sempre num contexto hermenêutico, num contexto interpretativo. Deixa eu te perguntar, você que vai... Como é que está o conteúdo? 14 minutos. Então posso continuar lendo, senão eu ia saltar. Assim como observa Paul Lorenzen, o ponto de partida de toda razão, mesmo a que busca mais rigorosa formalização, ele é um lógico alemão, um dos fundadores da escola de Erlangen. Então, o ponto de partida de toda razão encontra-se na prática da linguagem, pela qual o homem se distingue do animal e se distancia da natureza, ou pelo menos de uma determinada imagem da natureza que nós temos. Essa distância introduzida pela linguagem, que cava um abismo entre o homem e as coisas, é o que lança o homem no tempo e impõe essa consciência corrosiva
acerca do caráter efêmero e precário de todas as pontes que ele constrói para se assegurar de sua ligação e familiaridade com as coisas do mundo. Como se fosse, são construções que, num certo sentido, cedam a nossa angústia diante desse exílio que o homem vive em relação às coisas. Mas a imagem da ponte também pode ser ilusória, porque parece pressupor duas margens prévias e bem estabelecidas que ela pretende ligar. Talvez fosse melhor recorrer à imagem da rede, que, sendo simbolicamente tecida, só funciona porque é vazada. Porque nela há mais vazio do que o cheio das cordas e nós que constituem a sua visibilidade. Podemos dizer por isso que sem o vazio da rede não há pesca. É a consciência do tempo, da caducidade das nossas construções simbólicas. Ou retomando as considerações de Loredan, é a cisão sempre reposta entre a história passada e as possibilidades do presente que abre o espaço da argumentação e nos exige a justificação e validação de nossas crenças. Desse modo, a historicidade da rede simbólica tecida pela cultura não só não impede, mas funciona como condição de possibilidade da argumentação. Isso que Lorenz insiste que o caráter linguístico, histórico dos nossos conhecimentos possibilita a construção dos argumentos. Num manuscrito publicado após sua morte, Paul Fayard formula do seguinte modo esse clássico problema da epistemologia, as palavras de Fayard. Como pode a informação resultante de mudanças históricas idiosincráticas tratar de fatos e leis histórico-independentes? Ou seja, como conciliar a suposição de que o conhecimento científico de uma época particular resulta de desenvolvimentos históricos específicos, portanto, a ciência é produzida historicamente por uma história idiosincrática, e, por outro lado, aquilo que a ciência descobriu existe independentemente das condições da sua descoberta. Questão muito conhecida na epistemologia da distinção entre contexto de justificativo e contexto de descoberta. Não é o caso de retomar detalhadamente a exposição de Fayard, mas apenas de reter uma das suas consequências. Então, uma observação interessante que ele faz é sobre a crítica que Xenófanes faz sobre o caráter antropomórfico e projetivo dos deuses homéricos. E ele conclui que o argumento do filósofo grego simplesmente formaliza o processo, mas não pode criá-lo. Ou seja, os deuses gregos não foram removidos por argumentos. Os opositores de crenças populares sobre os deuses nunca apresentaram razões que, usando pressuposições comumente mantidas, tivessem demonstrado a inadequação das crenças. Fayard não está defendendo um relativismo desbragado e fácil, no qual nada pode ser discernido, porque afinal todos os gatos são pardos. Ele não acha que as crenças sejam meras projeções que se equivalem. O que ele quer ressaltar é que o critério de aceitação ou rejeição das crenças mudam com o tempo. Assim, nem todas as crenças são bem-sucedidas historicamente, e é para isso que servem os argumentos.
Não obstante, o êxito dessas crenças não endossa necessariamente um realismo ingênuo que separa ser e história, para depois pressupor que há uma captação do ser na história, uma apreensão da realidade como ela é e, portanto, capaz de preencher a lacuna entre o homem e as coisas. Ou seja, há montagens explicativas que respondem como uma espécie de antídoto de sedação a essa angústia que nos corrói. Feyerabend insiste que é exatamente essa lacuna que permite as construções simbólicas, no interior das quais se dão os processos de argumentação e justificação das crenças. É claro que cada um de nós pode continuar o seu trabalho com a pretensão de descrever o mundo de acordo com os cânones de sua ontologia. Então, suponhamos um físico que trabalha com a ideia de que toda a realidade possa ser compreendida através de partículas em movimento, energia, etc. E é legítimo que ele trabalhe com esse tipo de ontologia. Mas a legitimidade desse realismo metodológico que busca um equilíbrio entre as entidades postuladas e as crenças preponderantes, necessidades, expectativas e maneiras de argumentar, pode produzir um efeito inesperado quando ele se torna dogmático, isto é, quando converte-se numa crença cristalizada para além dessa função metodológica. Esse realismo como função metodológica que pode ser mais ou menos tematizado. Este efeito parece decorrer do mal-estar suscitado pelo próprio êxito de crenças que se tornam largamente hegemônicas e se empenham em neutralizar o que a hermenêutica designa como a sua história efetiva, para conquistar, por meio desse esquecimento de sua imanência, esquecimento da sua história, esquecimento da produção histórica dessa crença, então, através desse esquecimento, se instalar numa instância transcendente de fatos, de dados, daquilo que supostamente é a natureza e é o real. Ou seja, essas crenças hermenêuticas que se instalam nesse lugar, elas suscitam um efeito crítico adverso, produzido por sua própria história, no momento mesmo em que se pretendem como crenças anihistóricas. Hoje a Thelma falou uma frase interessante no momento da discussão, sobre a questão da imaginação. Eu preciso pensar sobre a imaginação. Essa frase da Thelma me chamou a atenção, porque o imaginário, seja ele o imaginário messiânico em relação às tecnologias e às biotecnologias, tudo virá daí vem a salvação, como o imaginário, que o Ivan chamou de biocatastrófico. Esse imaginário precisa ser pensado, porque esse imaginário não é simplesmente uma ilusão que possa ser facilmente descartável. Ele indica alguma coisa, ele é sintoma de alguma coisa, e aqui eu estou seguindo, ele é sintoma de uma crença com pretensões largamente hegemônicas, que não se reconhece como uma interpretação entre outras interpretações possíveis. O que sucedeu com os deuses antropomórficos pagãos e com a síntese doutrinária da ortodoxia cristã não pode ser excluído em princípio, quando o que está em jogo é a interpretação fisicalista da natureza, ou como a explicação estritamente neurobiológica da mente, a não ser que cheguemos à estranha conclusão que, neste caso, não se trata de uma interpretação, mas da apreensão obtida historicamente,
após um longo percurso de tateio e erro, de que a realidade, naquilo que ela é em si mesma, prescinde da mente e da linguagem. Ou seja, que a própria ideia de uma história que engendra essa interpretação é puramente ilusória, uma vez que a interpretação não é mais interpretação, mas é uma realidade que foi aprendida. Ou seja, né, nós aí podemos dizer, não se trata de crenças, mas de ciência, que aprende o que as coisas são. Não obstante, apesar, mesmo por causa dessa pretensão cognitiva extraordinariamente forte, é preciso conviver com outras crenças, e mesmo que elas sejam consideradas como ilusórias e errôneas, elas resistem, parecem ser irredutíveis e ocupam um lugar cultural nada desprezível. Retorno então à ideia de lugar do discurso, que motivou essas breves digressões, e encerro, ainda não estou encerrando o final, tá? 14 minutos. E encerro essas digressões do seguinte modo. Ele falou comigo assim, recebi uma orientação dos organizadores, se você chegar a 40 minutos, cala a boca. Acabou. Né? Desce o chanfado. Não estou com medo, deve ter um tempinho, pelo menos dar um filho. Acredito que extraordinário. Perdi um minuto, né? Acredito que o extraordinário progresso das neurociências, e aqui estou pensando, sobretudo, né? Não as neurociências genericamente, mas uma certa híbris que pode existir nas neurociências, né, na sua expansão ilimitada e na sua associação com a interpretação fisicalista da natureza. Então esse tipo de neurociência não será bem sucedida na eliminação do que se designou muitas vezes de modo pejorativo como psicologia popular. Talvez esse socorro, esse fracasso, ou seja, essa psicologia popular que continua, né? Talvez esse socorro, e aqui proponho uma hipótese, porque a psicologia popular tenha se tornado imprescindível no mundo da vida, e que isso tenha ocorrido justamente como uma exigência histórica do ethos, numa época em que a racionalidade tecnocientífica tenha penetrado extensa e intensamente na vida humana. De uma compreensão normativa do ser si mesmo. O que eu quero enfatizar, porém, é que a psicologia popular e as psicoterapias, aqui no caso específico, representadas pela psicanálise, respondem a uma demanda de sabedoria proveniente do mundo da vida. Esse lugar sapiencial da psicologia popular parece ser possível exatamente em decorrência do seu déficit epistemológico crônico, reconhecendo que são saberes, se nós não quisermos chamar de ciência, saberes problemáticos epistemologicamente. E aqui vou saltar o que eu escrevi e apenas narrar, um caso. Eu vou narrar um fragmento, né? Um homem que era casado, tinha uma vida conjugal aparentemente feliz, e ele considerava, valorizava, até mesmo idealizava a sua mulher. Ele caiu gravemente doente, e essa doença que o prendeu à hemodiálise e levou uma série de sequelas, inclusive a impotência sexual, que se dissemina como uma impotência generalizada. E numa discussão, num processo, isso é só um fragmento, numa discussão com a mulher dele, ele empurra a mulher com violência, a mulher bate a cabeça e morre.
E o que ele estava totalmente perturbado, numa espécie de fúria, mas com a morte da mulher, ele tem um comportamento como se estivesse em transe, muito estranho. Ele vai esquartejar a mulher minuciosamente e vai preservar os pedaços do corpo. Ele foi preso e foi considerado um psicótico inimputável. Portanto, ele não pode ser acusado desse crime, o que não é um destino muito bom também, porque vai ser tratado indefinidamente em algum hospital psiquiátrico judiciário. Mas, como ele foi acolhido por um serviço que se propôs escutar o que ele tinha a dizer, é muito interessante que, à medida que ele vai falar do evento, ele falar, por exemplo, do esquartejamento, é muito interessante que o Oswaldo Jacóia hoje falou, né, disso de esquartejar, né, a vítima, né, ele fala que isso era uma maneira de preservar a mulher dele, porque ela sempre foi para ele um manequim, e o manequim você separa os braços e pernas. É louco. Só que na medida em que ele pôde falar e pôde elaborar o ato, ele vai compreender, né, que ele foi incapaz de se descolar dessa idealização da mulher, que acaba levando a essa violência, né, que ele teria uma outra alternativa, e ele reivindica o ato criminoso como sujeito responsável e demanda a justiça ser julgado e condenado, porque ele queria se colocar na posição ética da responsabilidade e não do psicótico, do louco inimputável. Isso mostra como é que é interessante uma prática discursiva que a possibilidade da escuta transfigura o significado do ato, ao invés de ser colocado como algo pré-determinado, determinado por algum distúrbio inexorável. Isso é um caos, é um fragmento, isso não serve para tudo, é claro, né? Mas é apenas um exemplo ilustrativo. E aqui então eu quero introduzir, né, a minha observação sobre a laicidade, mas já vou saltando, porque ele já está escrevendo aqui 5 minutos. E então, né, sobre a laicidade, eu quero dizer o seguinte, né, que eu vou fazer, né, enfim, eu vou resumir. Sobre a laicidade, eu quero dizer o seguinte, né, a laicidade, quer dizer, eu sou leigo, eu não entendo nada disso que o Beirão falou e nos ensinou. Mas hoje eu falei com o Sérgio Danilo, depois da palestra dele, que eu aprendi muito, né? E vou ver se eu vou me informar um pouco mais, né, sobre as coisas que ele disse. Mas por mais que eu esforce, eu sou leigo, né? Mas que essa laicidade, ela torna-se dramática na medida em que, com o processo de modernização, né, vamos pegar uma ideia de Max Weber, há uma diferenciação das esferas de valor e competência na sociedade. Ora, numa sociedade supostamente holística, pré-moderna, né, a diferença entre um camponês e um teólogo tão sofisticado como São Tomás de Aquino é uma diferença grande intelectual. Mas é uma diferença que se dá, digamos, no mesmo universo simbólico. Com a modernização e diferenciação do universo simbólico, a laicidade, ela torna-se dramática. E a laicidade, ela deixa de ser uma fronteira que passa entre a ciência e a não ciência, porque, como o próprio Sérgio falou, a ciência é uma entidade imaginária, não existe a ciência. Existem as comunidades científicas, os programas de pesquisa. E a própria ideia de disciplina científica vai se fragmentando, né, com as microespecializações.
Então, a gente vê o medo, às vezes, medo no bom sentido, receio, que às vezes um cientista fala com o outro sobre o campo do outro. Ou seja, a laicidade, ela não é entre, por exemplo, o cientista e o filósofo, ou entre o acadêmico e o público não acadêmico, mas ela se instaura disseminadamente dentro da sociedade. Ora, isso é bom. Eu acho que isso é bom. Eu estava argumentando no sentido, portanto, que essa laicidade disseminada, não digo que justifica racionalmente, mas nos ajuda a entender o medo suscitado pelo avanço das biotecnologias. Eu estava citando aqui um geofísico francês que diz o seguinte, eu não resisto, não vou ter que resistir, né? Ele tem uma... Vou citar só isso. Né? Ele diz o seguinte, é um geofísico, é um cientista. Ele diz, a transformação do sistema técnico é o fenômeno mais gigantesco e mais ameaçador de todos aqueles com os quais a humanidade já confrontou desde suas origens. Somente uma prodigiosa capacidade de passar do choque ao hábito nos preserva de um medo permanente diante de uma subversão contínua em relação ao qual é difícil crer que ela proceda globalmente de uma vontade portadora de algum desígnio. Em seguida, eu estou dizendo, não estou concordando com esse humor tão sombrio desse geofísico francês, desse André Lebon, né? Mas estou dizendo, olha, se um cientista se coloca no lugar de porta-voz desse catastrofismo, né? Então, a única maneira é laicizar a ciência técnica. Ou seja, nós temos que colocar essas coisas no circuito de uma discussão social generalizada. Saltando. Bom, agora eu estou dando noção, não tem jeito, né? Quase acabou. No caso, portanto, da relação entre cérebro e mente, ao invés de nos posicionarmos de uma maneira tão ambiciosa do ponto de vista explicativo, eu estava dizendo, vamos ouvir a advertência de John Searle. John Searle, logo no início de sua excelente introdução sobre a filosofia da mente, afirmou que este é o mais importante domínio da filosofia contemporânea, ainda que os modelos da mente até então propostos, ele que diz, dualismo, materialismo, behaviorismo, funcionalismo, computacionalismo, eliminativismo e epifenomenalismo, sejam todos falsos. Claro que está defendendo a posição dele, né? Podemos discordar de Searle, mas a sua afirmação pode nos servir de advertência para que os nossos modelos sobre a mente não se convertam rapidamente em compromisso ontológico. Talvez convenha não instaurar apressadamente uma oposição excludente entre o dualismo espiritualista e o monismo materialista e adotar a suspensão cética em relação a uma ontologia fundamental. Por outro lado, isso implica, segundo Ricoeur, em aceitar um dualismo semântico, uma vez que os discursos do cérebro, que fala de neurônios, neurotransmissores e sistema neural, não exorbite em sua pretensão epistêmica, visando a absorção reducionista do discurso da mente, que fala de conhecimento, ação e sentimento. O dualismo semântico não implica que não se estabeleça uma interlocução entre os discursos, mas se faça uma suspensão ontológica, e legitime a diversidade dos discursos. Você pode até mesmo pensar numa pesquisa que tente traduzir a linguagem intencional, né, mentalista, em
linguagens não tão, vamos dizer assim, claramente mentalistas ou pelo menos comportamentais. Né? Bem, desse modo, a diversidade das linguagens, a que já aludi, não pode se restringir ao nível interno das neurociências, a morfologia cerebral, atividades elétricas e químicas, mas se desdobra numa outra dicotomia, a que se dá entre o processo neurobiológico, observado e descrito objetivamente pela ciência, e a vivência em sua tonalidade singular, o corpo próprio, enquanto corpo fenomenal que expressa e encarna a experiência humana subjetiva, como mostrou Merleau-Ponty. De qualquer modo, não custa ressaltar que o vivido e a mente se inscrevem em um nível discursivo que não se confunde com um mergulho no inefável, mas, ao contrário, suscita a imensa riqueza das linguagens narrativas, que abrangem desde a ficção e a história até os relatos psicoterápicos e as interpretações metapsicológicas. Linguagens que introduzem inovações semânticas e abrem um horizonte para a refiguração do mundo. Não estou argumentando contra as neurociências, mas a favor de certo ceticismo acerca das definições ontológicas e a favor do dualismo, até mesmo do pluralismo semântico. Admito que a minha inquietação talvez nada tenha a ver com o que ocorre na prática científica, nos laboratórios e institutos de pesquisa, mas a ciência é também um discurso do imaginário que circula socialmente, produz consensos e resistências e desencadeia surpreendentes efeitos ideológicos. Freud fundiu uma ideia, a meu ver errônea, acerca do significado antropológico da ciência moderna. Alguns a chamaram de parábola copernicana. Segundo essa parábola, ao destronar a cosmovisão religiosa, Remy Braque, no entanto, discorda desse mito fundacional proposto por Freud. Ele diz, ao contrário, que o narcisismo não cessou de crescer após a Revolução Científica do século XVII e se instalou como um dogma na arrogância do antropocentrismo moderno. Não se trata mais, na verdade, da crença de que o homem é diferente de todo o resto, porque é semelhante a Deus, mas antes de que, sendo parte de uma natureza que ela é capaz de explicar racionalmente, leve à dissolução de todos os mistérios, inclusive do seu próprio mistério, na pretensão da sua autossuficiência. E daí brota o incômodo para com o vazio, com a diferença, com o fracasso de nossa inteligência e nossa impotência de tudo explicar e fundamentar. Nesse mundo desencantado, surge um novo antropomorfismo que pretende não haver limite algum para a ação humana, a não ser os limites operacionais de sua capacidade técnica. Dizer, não, isso jamais será feito. Pode ser, né? Mas não é esse o limite que a ética nos impõe. Um antigo preceito ético ensina que ultra posse nemo obligator. Não há dever relativo ao que ultrapassa a nossa capacidade, pois os deveres, as normas e os valores só impõem limites no interior do espaço da liberdade. Não se trata de repetir com Heidegger que a ciência não pensa, para alimentar a esperança de que a filosofia, esta sim, supostamente pense, e possa, portanto, regular e corrigir os rumos da ciência. A filosofia também, enquanto tal, é uma entidade imaginária. Mas talvez possamos acompanhar Heidegger com a pressuposição de que o pensamento é uma interrogação que jamais coincide com o conhecido, com o que é cognitivamente determinado. Não pode ser objetivado, tal como a liberdade, mas sopra onde quer e rompe na prática concreta da vida, onde os homens, sejam cientistas,
filósofos ou cidadãos, todos eles leigos em relação ao pensamento e à liberdade, decidem em que mundo querem habitar.